Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá para você que já está assistindo o programa Papo Certo de hoje, comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. E hoje é o dia do cabeleireiro e o dia da instituição do direito e voto da mulher. Olá, sejam bem-vindos. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 horas da noite, aqui na Ubra TV. E hoje vamos abordar um tema relacionado à saúde. Vamos conversar com o Dr. Luiz Fernando Schilling, médico, psiquiatra e consultor na área da saúde, que vai falar sobre burnout, síndrome do esgotamento profissional. Boa noite, Dr. Luiz. Obrigado pela sua presença aqui no Papo Certo. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite. E falar em saúde sempre faz bem a todos. Vamos lá. Com certeza. E você aí de casa já pode enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080, que o Dr. Luiz vai responder tudo aqui no programa. Nós já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu te convido a interagir conosco pelo nosso WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E aproveito a lembrar você aí de casa que também estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Doutor Luiz, o que é burnout? É importante a gente salientar que o burnout é uma síndrome do esgotamento profissional. Mas é importante a gente lembrar que, dentre os problemas de saúde mental que nós temos no Brasil, e nós somos o campeão em país mais ansioso, segundo a OMS, nós somos o 5º país mais depressivo que tem no mundo e, infelizmente, é uma estatística, o 8º país em suicídios. E o burnout não é algo novo, o burnout sempre existiu, ele agora tomou, digamos assim, um destaque com essa história da pandemia toda, né? Mas ele vem com uma roupa nova e teve uma provocação de trabalho, principalmente dos profissionais da área da saúde, que acentuaram. Ele tem relação sempre com o estado laboral, ou seja, é ligado à profissão de cada um. E ele tem como indicadores a exaustão, a pessoa não se identifica com o trabalho, que a gente chama de despersonalização, e ele tem também uma redução da sua capacidade laboral. Ele acha e se enxerga como incapaz para fazer aquele trabalho. É uma síndrome bastante dolorosa para quem a tem, né? E é algo que tem se evidenciado muito amplamente agora nos últimos tempos. As empresas de RH têm comentado bastante também dessa síndrome, né, como tem afetado também a saúde das pessoas e também a produtividade, né, que é algo que tem crescido bastante realmente. Sem dúvida. A pandemia trouxe uma série de mudanças na nossa vida. Nós vamos depois destacar um pouco na questão da área da saúde, mas nas empresas em geral, nós tivemos uma aceleração digital durante a pandemia e uma mudança na arquitetura das organizações, principalmente com quem fez trabalho híbrido, por exemplo, nas empresas e também na sua residência. Nós perdemos aquela figura do supervisor, quer dizer, aquela supervisão que era uma pessoa que observava o trabalho dos outros, deixou de existir. Isto trouxe
mais liberdade para as pessoas de trabalhar, mas também uma carga de responsabilidade muito maior. E isto tem provocado ansiedade e cujo um extremo, depois nas graduações, até chegarmos no burnout, que é essa síndrome do esgotamento profissional. E, doutor, dentro das profissões, quais que são as consideradas mais afetadas, então? A área da saúde é, por definição, já uma das áreas grandemente afetada, mas outras profissões também o são. Por exemplo, jornalistas, né, professores, pessoal paramédico, né, e também na área de serviços se evidenciou muito, porque ela tem a ver com um ritmo, uma carga de trabalho. E dentro disto, digamos assim, as empresas mudaram a sua configuração e as exigências hoje do trabalho diário das pessoas, principalmente na área de serviços, passaram a ser exigidas muito mais. O pessoal de telemarketing sofre muito, o pessoal que faz vendas online, empresas que têm cotas de cumprimento de cotas de venda, de atividade diária, isto leva a um estresse, né? E isto se acentua mais na área da saúde. A área da saúde evidenciou durante a pandemia porque os profissionais da área da saúde sofreram um estresse extremo, né, durante a pandemia, algo que jamais foi visto. Lembrando que no Brasil nós hoje temos 500 mil médicos e 2,5 milhões de profissionais da área da saúde na área de enfermagem, dos quais 620 mil são profissionais enfermeiros. E estas áreas foram extremamente desafiadas porque nós enfrentamos algo novo e algo extremamente doloroso, com perda de vidas, né? O profissional da saúde tem uma característica, por vocação, desse cuidado das pessoas. E de um heroísmo que foi o início da pandemia, no sentido de cuidar, atender as pessoas, nós tivemos como consequência disso um severo esgotamento mental. Lembramos que alguns médicos não foram para casa, ficaram residindo em hotéis, tinham receio, médicos e outros profissionais da área da saúde, receio de ir para casa e contaminar familiares. Isso trouxe um esgotamento muito grande das pessoas. Em outras profissões, a dupla jornada também provoca isso. O pessoal da área de polícia, bombeiros, né? Antigamente, mais os aeronautas também era uma categoria que tinha esta exigência, digamos assim, de trabalho. Hoje, o pessoal dos aeronautas, o pessoal da aviação civil, tem uma regra de trabalho, de jornada, muito bem definidas. Mas na área da saúde, na área de serviço, nas empresas como geral, isso ficou muito evidente. Eu lembro que tinha um amigo meu que a esposa é médica, né? Na época da pandemia, para ela entrar dentro de casa era um verdadeiro ritual. Sem dúvida. Porque ela tinha que trocar de roupa no corredor, praticamente no corredor, né? Exatamente. Tinha que naturalmente eu não entrava com calçado dentro de casa, né? Sim. E até ela chegar para dar um abraço no filho, tinha que fazer ela tinha que tomar banho para depois ainda cumprimentar o esposo e o filho para poder entrar dentro de casa. Sem dúvida. Não, e realmente, né, João, porque foi aquele momento de muitas dúvidas, não tínhamos, né, o conhecimento que temos hoje. Eu também tive um amigo que ficou 35 dias sem ver a esposa, que trabalhava na área da saúde, e nós observamos também na internet que houveram casos de pais que, para visitar os filhos, vestiam aquelas fantasias, né, para poder ver o filho ao menos de longe. Então, foram momentos realmente bem difíceis, tanto para os profissionais da saúde, como para os familiares que ficaram, né, com essa distância. Isto, e essa é uma característica bem do burnout, que são sintomas de saúde física e mental que nos afetam. A pessoa começa não a odiar, mas sabe desprezar aquele tipo de trabalho, porque não lhe traz mais prazer, felicidade. O pessoal da área da saúde é, digamos assim, dedicado por vocação. Ninguém está atrás de manchete, nem entrevista em TV, mas perder pacientes na proporção, como vinha acontecendo, isso é um impacto muito grande. Aliás, tem uma pesquisa recente também sobre estudantes de medicina, apontando a quantidade de casos de depressão e ansiedade nesses profissionais, porque nós não temos ainda uma preparação para tratar e lidar com estas situações. A área da saúde se agilizou, os setores de RH dos hospitais e serviços de saúde
ampliaram muito esse cuidado, esse acolhimento dessas pessoas acometidas, mas outras empresas, outros setores ainda menosprezam ou eventualmente não têm a devida atenção de algo que é muito real e presente na nossa vida. E agora, doutor, trazendo um pouquinho mais sobre esse assunto, quais os sintomas e como então que se manifesta? Veja bem, a depressão é um mal do século XXI. Agora, o burnout, ele é caracterizado como tal, ele é uma síndrome ligada especificamente ao trabalho. A pessoa entra num esgotamento, começa a se sentir menos capaz naquilo que ela faz, e aí surgem a depressão, não raras vezes o alcoolismo, né, o uso de outras substâncias, e isto pode prejudicar. O sofrimento dessas pessoas é algo muito evidente, né? E convém lembrar, assim, o burnout, para guardar uma relação, uma coisa é eu ter, assim, um estresse e esquecer da carteira, esquecer da chave do carro onde eu botei, isso me deixar ansioso. Que dia é hoje? Que dia é hoje? Esse é um tipo de estresse. Mas o burnout é um extremo. São pessoas que saem eventualmente do local do trabalho e não sabem aonde moram. O que eu estou fazendo aqui na rua? Eu me perdi. É um impacto tão grande assim de algo que tira completamente a concentração e leva ao que nós estamos dizendo, um esgotamento da questão profissional. Você retoma algo importante, que o burnout ele não vem sozinho, às vezes ele vem com outras. Pode surgir um alcoolismo, pode surgir uma obesidade, pode surgir a depressão. Exatamente. Esses são os sintomas que vêm atrás do burnout. É importante a gente entender, o burnout vem de uma expressão em inglês que é burn, que é queimar, de out, de fora. Eu sou queimado de fora para dentro. É algo que me invade e me queima internamente. Essa é a expressão que vem de origem. Os americanos, quando demitem alguém, dizem assim, ele foi queimado. É uma expressão que eles têm. E esta é uma forma como se diz, eu estou sendo provocado quase como a me queimar no que eu estou fazendo. Eu sou provocado a esta situação. Então é algo extremamente severo, que se manifesta às vezes com dores de cabeça, dores no estômago e outras situações. A psicossomática tem uma expressão muito clara, que eu sempre gosto de citar, que ela diz o seguinte: quando os olhos não conseguem chorar, fazem chorar outros órgãos. Ou seja, se eu tenho alguma angústia, alguma questão que me está trazendo angústia, depressão, sofrimento, se eu não consigo transbordar, falar nisso ou tratar sobre isto, fazem chorar outros órgãos. E aí é onde nós temos sintomas intestinais, deficiência de esgotamento de funções sexuais, problemas respiratórios e por aí afora. Essas sintomatologias todas vêm na sequência de algo que está provocando o burnout. Realmente faz todo sentido, doutor. Faz sentido mesmo. Doutor, e a dor psíquica também é uma dor? Essa é uma pergunta importante e as pessoas, às vezes, menosprezam. A pessoa diz que não está bem, né, ou tem algum sintoma que a gente olha. A síndrome do pânico é muito característica disso. As pessoas sentem realmente aquela dor, né, e as pessoas olham, pô, mas não está acontecendo nada, tu estás bem e tal, mas é algo interno, como o burnout diz, está queimando por dentro. Né? Então, esse tipo de cuidado que as pessoas têm que ter é importante. E nós temos a atenção em entender o seguinte, aquela pessoa está em sofrimento, né? E se nós não acolhermos e não soubermos tratar disso, nós vamos a diversos graus que tem no sentido de se tornar o extremo. Nós falamos hoje, por exemplo, da própria questão do suicídio, que é um dos extremos da situação de sofrimento de saúde mental, em que as pessoas vão a essa consequência. Mas outros sintomas são importantes que a gente observe e trate disto como uma atenção. Se for do síndrome do pânico, né, tinha um conhecido meu que ele tinha falta de ar, ele tinha taquicardia, e ele ia no médico, o médico disse que não tinha nada. Sem dúvida. Tipo, não tinha nenhum problema cardíaco, mas o coração dele acelerava do nada, e ele ficava com falta de ar do nada. Exatamente. Essas são as percepções que a gente tem que ter, às vezes com familiares,
Existe uma expressão que a gente diz assim, todos nós temos um vocabulário para falar. Nós deveríamos ter, essa expressão de alguns colegas, nós deveríamos ter um emocionário. Nós deveríamos aprender a como lidar com as nossas emoções, a raiva, o medo, a angústia. E nós nunca fomos preparados para isso na nossa vida, desde a nossa formação de família. Não, liga, levanta, não, vai para a escola assim. A gente não foi acostumado a tratar destas situações, né? Então, o acometimento mental, quer seja ele provocado ou interno, é muito importante que a gente observe isso e trate. É importante também que a gente nunca despreze, porque muitas vezes essa sintomatologia de dores de cabeça, estômago, etc., tem outras causas orgânicas. Por isso, num exame, a sintomatologia e o exame do que está acontecendo com o paciente e identificar que são estas causas, no caso do burnout, ligadas ao trabalho, para não ter mascarado algumas situações que às vezes são orgânicas e, de fato, exigem um diagnóstico mais aprofundado. Não é aquela coisa assim, é frescura, né? Não, tá te fazendo. No que a pessoa realmente está mal, está doente e precisa de ajuda. Não né? precisa de ajuda. Porque realmente acontece, né? E, doutor, como que o senhor sugere que as empresas possam, então, encarar essas situações? Em primeiro lugar, é importante que os setores de RH e a saúde ocupacional se estruturem para, digamos assim, acolher. A palavra que mais é importante nesta hora chama-se acolhimento. Que estas pessoas tenham a oportunidade de falar, trazer esta situação e dialogar no sentido assim, de que forma a organização ajuda. E ela ajuda propiciando conversas sobre esse tema, eventualmente conduzindo a pessoa, entendendo o que está provocando aquele estresse e redirecionando o seu trabalho, enfim. E estas são situações que cada vez mais as empresas estão preparadas e trabalhando esse tipo de assunto nas organizações hoje. As áreas de RH têm trabalhado bastante isso já, de como é nas empresas maiores, principalmente, né? Então, as áreas de RH estão muito alertas a sintomas de burnout. Muito alerta. Realmente é um alerta fundamental, né? Doutor, qual profissional você deve buscar ajuda? Olha, uma vez constatado esse sofrimento, as pessoas devem sim buscar ajuda. O psicólogo ou o psiquiatra são as pessoas mais indicadas que eu, digamos assim, tenha uma conversa, procure para fazer uma primeira orientação, né? No sentido de buscar uma solução ou pelo menos relatar para alguém aquele tipo de sofrimento. Se isto ficar claro que isto está ligado ao trabalho, podemos classificá-lo sim como um burnout que tem diversos graus, dos mais simples, e se mantido de uma forma crônica e persistente, vai se tornar assim num grau extremo de dor e sofrimento, como nós falamos. Nós temos uma pergunta muito importante, mas que vai ficar para o próximo bloco, então nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos. Fique aí com a gente no Papo Certo. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp, 51 3029 8080. Temos conosco hoje o Dr. Luiz Fernando Schilling, médico, psiquiatra e consultor na área da saúde, que está falando sobre burnout, síndrome do esgotamento profissional. Dr. Luiz, a doença pode ser classificada em níveis? E quais os casos mais graves? Sim, isso que eu comentei. Na verdade, o burnout é uma situação que é crônica, que vai levando a uma deterioração das pessoas, e nós
tomamos diversos graus, como eu falei, esquecer a carteira, começar com pequenas dificuldades de tarefas pequenas no dia a dia, até uma situação de esgotamento pleno, como foi citada, da pessoa esquecer onde mora, ou seja, eu fiquei completamente debilitado. Né? Saiu para trabalhar e não sabe mais voltar para casa. Não sabe voltar para casa. Esta é uma situação bastante grave e não incomum, porque as pessoas chegam a um ponto de um bloqueio total. Né? Então é importante que a gente tenha claro isto e, ao perceber esses sintomas, busque a ajuda de um profissional de saúde para ter a sua orientação e o seu tratamento. Quanto mais demorar, mais vai se agravando o quadro. Né? Exatamente. Mudando um pouquinho os nossos protocolos de hoje, então, antes de trazer as perguntas e os comentários do pessoal de casa, quero trazer então a pergunta para o doutor que tinha ficado do nosso primeiro bloco. Doutor, e como que é feito então o diagnóstico? O diagnóstico é feito pela sintomatologia. As pessoas começam a descrever uma angústia do trabalho, não ter mais gosto de voltar para a empresa ou para a organização, e a partir daí abandonam praticamente o seu trabalho, uma insatisfação, uma dor, digamos assim, de não suportar mais aquele dia a dia. É um esgotamento pleno mesmo. Então, o diagnóstico é feito pela sintomatologia, ligado, no caso do burnout, sempre a uma situação laboral, ou seja, de algo que está afetando na sua profissão, no seu trabalho. Realmente muito esclarecedor. Então, agora nós vamos pedir a atenção do pessoal aí de casa. Chegou a interagir com o pessoal que mandou as perguntas aqui para o nosso WhatsApp. Eu tenho receio de relatar o meu estado ao RH e sofrer alguma punição. O que fazer? Diz o telespectador que não quis, então, se identificar. Tá bem. O medo de perder o emprego é um medo real, em todos os tempos e mais agora. As empresas têm diversos graus, digamos assim, de atenção de estruturação de RH, mas deveriam ter um diálogo com o médico de saúde ocupacional ou até mesmo os gerentes ou aquele superior a este funcionário que está em sofrimento, no sentido de ter uma conversa, de ver como ajudar. As pessoas têm um temor muito grande, às vezes, de procurar e até relatar que estão num tratamento psicológico e muito mais psiquiátrico, porque existe um tabu de que a doença psiquiátrica, mental, eu estou enlouquecendo, o pessoal vai me mandar embora. Esta é uma preocupação real que existe, porque existe essa forma de enxergar a situação. Mas é importante que se busque ajuda, se a pessoa tiver condições de dialogar, falar com o seu chefe e perguntar: eu estou com esta situação, de que forma você pode me ajudar? E as empresas deveriam ter um programa de acolhimento para estas situações, por vezes até afastando temporariamente a pessoa daquela atividade e lhe oferecendo outras formas, digamos assim, de retomar a sua felicidade no trabalho, que é algo fundamental. Importante, né? Até de repente antecipar umas férias, Exatamente. né? Dar alguns 2, 3 dias de folga para procurar uma ajuda, isso aí ajudaria bastante. Doutor, e como e quanto tempo dura um tratamento? Em geral, quando você tem uma situação de burnout, é um tratamento que dura em torno de 3 meses. E ele pode ser, digamos assim, a psicoterapia, que é o acompanhamento de um psicólogo ou de um psiquiatra, fazendo o entendimento do que está ocorrendo, e também pode ser acompanhado de questão medicamentosa. A pessoa pode fazer uso de antidepressivo, né, e algumas medicações para a sintomatologia que ela está tratando. Em torno de 3 meses é o que leva. Na psicoterapia, é bom citar que hoje muitos profissionais trabalham com o que a gente chama de psicoterapia breve. Ou seja, no diálogo com o paciente, você elege um ponto para ser tratado e combina, digamos assim, que resultados eu quero chegar. E à medida que as sessões se desenrolam, eu vou vendo o avanço e a pessoa também vai percebendo o seu progresso com as recomendações de como enfrentar, de como tratar estas situações. Em geral, 3 meses. Às vezes tem situações mais prolongadas que requerem, como a gente citou, o afastamento do trabalho. Mas outros podem até em menos tempo eventualmente saírem disso. Em regra, 3 meses de tratamento. É bom que até para quem está passando por essa dificuldade, esse problema, sabe que é uma coisa curável e é um tratamento que é relativamente rápido, né? É, curto prazo, né? Sem dúvida.
Até pela importância que tem, 3 meses é um curto prazo, né? Continuando aqui pelas perguntas, então, que chegaram pelo nosso WhatsApp, o telespectador não quis identificar, só escreveu: sofro de depressão e ansiedade e já fui diagnosticado com síndrome do pânico. Como diferenciar essas doenças também do burnout? Os sintomas são parecidos? É importante a gente dizer a questão do síndrome do pânico e depressão. De novo, a depressão é algo muito vigente no nosso país, é um mal do século XXI que nós temos hoje, mas o burnout, nós temos que lembrar que a situação que provoca o burnout, ela está ligada à atividade laboral. É o meu trabalho, é a minha atividade profissional que está me provocando essa situação, me queimando de fora para dentro. É isto. Se é isto, você caracteriza como burnout. Agora, nós podemos ter outras causas que levam à depressão, outras causas que levam à ansiedade, e estas são preocupações que o profissional tem que estar atento na hora da entrevista para entender. Tem uma expressão na psicologia que diz o seguinte: a depressão é um excesso de passado e a ansiedade é um excesso de futuro. Lembrando o seguinte: quando você faz uma terapia, você vê que eu estou deprimido por algo que me prendeu ao passado. É de lá que estão vindo as minhas preocupações e o que está provocando a minha doença. E a ansiedade, e nós somos campeões de ansiedade mundial aqui no Brasil, é um excesso de futuro. Me preocupa o amanhã, o que eu vou fazer, desde pequenas preocupações até grandes, mas esta é uma forma de enxergar, lembrando as pessoas que a gente vive o presente. E este é o trabalho, às vezes, que a psicoterapia, que os profissionais de saúde fazem, no sentido de conduzir essas pessoas para uma percepção de si e de como está se relacionando com os outros. Você da classificação de depressão e ansiedade, para mim, me interessou bastante. Doutor, e o que fazer para prevenir o burnout? Veja bem, nós, a princípio, deveríamos ter o que nós chamamos de uma vida saudável, né? Então, o cuidado com a sua saúde é algo muito importante. Aliás, tem um levantamento agora que foi feito, é um levantamento da Austrália, em que 60% ou mais da população, depois do acometimento pela pandemia da Covid, estão mais preocupadas em cuidar da sua saúde, principalmente as pessoas que são portadoras de doenças crônicas, né? Então, o cuidar da sua saúde é algo importante. E o cuidar da saúde vem desde a questão de uma vida saudável, de ter um hobby, de ter uma atividade física, de cuidar da sua alimentação. Aliás, a nossa saúde começa pela alimentação, mas o sono é extremamente importante e a atividade física também é muito importante. Ótimo, então eu quero agradecer ao Dr. Luiz pelos esclarecimentos e por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Se o pessoal tiver mais perguntas, nós vamos respondê-las, né? Sim, logo assim que acabar o programa. programa. E eu agradeço a oportunidade de ter dividido com vocês mais essa questão de falar sobre saúde. Sempre é importante e nos acrescenta e nos faz bem. E eu agradeço o pessoal de casa pela audiência, lembrando que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. E nós voltamos amanhã ao vivo para mais um Papo Certo com a doutora Lissandra Gomes, advogada especializada em direito imobiliário, que vai falar sobre imóveis, situação da inadimplência pós-pandemia. E você aí de casa também é nosso convidado. Esperamos!